mostrando que a sua ligação com a esportividade não é de hoje. A Renault aproveitou o espaço do seu estande durante a 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel para promover, em conjunto com a Confederação Brasileira de Automobilismo, uma homenagem especial aos pioneiros de uma das maiores paixões nacionais, o automobilismo. A história da indústria automotiva e o automobilismo no Brasil se misturam. O esporte só começou a ganhar destaque graças à união de Wilson Fittipaldi e Eloy Gogliano, que vislumbraram e organizaram a primeira edição das 1000 milhas brasileiras no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Foi por meio desta prova que as marcas se uniram aos pilotos, formando times e conquistando o interesse do público. Entre as equipes mais atuantes estava a Willys Overland do Brasil, que colocou nas pistas os modelos Renault Gordini e Willys Interlagos, inspirado no Renault Alpine, e que se transformou em um verdadeiro mito nas mãos de Bird Clemente. Para mim é uma honra muito grande estar diante desse carro que hoje está como um símbolo aqui no Salão do Automóvel. Esse carro foi lançado em 1952, faz 50 anos, né? É um carro maravilhoso, lindo, e esse nome dele, de Interlagos, já disse o porquê ele veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil para cumprir uma missão nas pistas e foi muito legal. Com esse carro foi formado o maior time de pilotos do Brasil, a partir do Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro campeão mundial. Nós éramos em 7 pilotos da equipe oficial da Willys, 3 disputaram o campeonato mundial. O Emerson foi campeão várias vezes, o Moco não foi campeão porque perdemos ele, e foi uma pena, e era uma promessa. O Wilson Fittipaldi sobrou competência, mas faltou sorte. Enfim, é um carro maravilhoso. Nós uma vez corremos com esse carro no Uruguai, em Alpinar. Foi a primeira vitória de uma equipe brasileira fora do Brasil. Esse carro foi o primeiro carro GT, da categoria GT, que veio para cá, para o Brasil. Então, na época, era o máximo em automóvel, o máximo em tecnologia. E pilotar esse carro foi realmente um momento muito especial para a minha vida esportiva. Eu acho que foi bastante importante. Naquela época, todos os nossos carros de competição eram com motor Renault, e nós nunca mais vamos esquecer aqueles dias especiais andando de Gordini de corrida, Renault Gordini de corrida, e de Berlinetta, todos equipados com motor Renault. Durante todos os dias do salão, o público pôde ver de perto uma réplica do Willys Interlagos número 22, o primeiro esportivo fabricado no país com DNA Renault. Com esse carro, a equipe Willys fez história e foi considerada a elite dos pilotos da época. Por isso, além de Bird Clemente, Luiz Carlos Seco, Luiz Antônio Greco, João Mariano de Oliveira, Denísio Casarini, Tony Bianco, Luiz Pereira Bueno, Wilson Fittipaldi Jr., se juntaram em um total de 21 homenageados pela Renault e pela CBA, proporcionando ao público do Salão do Automóvel um dos momentos mais emocionantes do evento. O pioneirismo aqui é o Bird Clemente, meu irmão Wilson, todo mundo que realmente começou o automobilismo brasileiro, o Geraldo Meirelles, tanta gente, eu não vou lembrar, o Jean Balder, o Leandro Duarte, Bob Sharp, são nomes que começaram antes do que eu comecei o automobilismo, e que eles criaram assim, um automobilismo muito difícil na época, um automobilismo de muito suor e muito esforço para chegar lá. E esse carro aqui, o Willys Interlagos, que está aqui, é espetacular. Então, para mim, foi muita emoção receber essa homenagem da Renault. Acho que a Renault está de parabéns ter feito essa homenagem, mas está de parabéns todos esses pilotos, companheiros, amigos meus, que começaram realmente o automobilismo brasileiro. Se alguém deles por si só quisesse organizar isso, não conseguiria atrair tanta gente. A Renault por trás disso, a Renault com a sua tradição no esporte a motor no Brasil, por tudo que ela fez, aliás, tem mais ou menos uma comemoração parecida com essa que ela faz todos os anos para lembrar alguns feitos importantes, e com a ajuda e a participação direta importantíssima do Bird Clemente, só com isso para reunir essa casta, essa coisa espetacular da história do automobilismo, aquele automobilismo que eu, como garoto, aprendi a admirar e seguir
para depois fazer uma carreira em cima disso. Todos os homenageados são considerados de suma importância para o automobilismo até hoje. Foi a partir dos grandes feitos conquistados pelos pilotos, mecânicos e chefes de equipe pioneiros que o Brasil se transformou em um verdadeiro berço dos campeões das pistas. O automobilismo, ele teve duas fases, vamos sintetizar. Uma fase que era das carreteiras, daqueles carros internacionais que vinham competir no Brasil, a época do Chico Landa e outros pilotos grandiosos. Depois disso veio a indústria automobilística brasileira, a implantação da indústria. E aí começou uma nova fase. Nessa nova fase, o que aconteceu? Surgiram as grandes revelações que eu chamo a época de ouro do automobilismo brasileiro, uma geração de ouro, que era o Wilsinho, Luiz Pereira Bueno, o Wilson Fittipaldi Júnior, o Emerson Fittipaldi, Luiz Fernando Terra-Smith, Francisco Lameirão, Carol Figueiredo, Bird Clemente, essencialmente. Por exemplo, este carro, ele foi um vencedor, um dos primeiros vencedores carros do Brasil em corridas internacionais. Ele ganhou 2 anos seguidos o Grande Prêmio Air France no Uruguai, com o Bird Clemente, com carros muito mais possantes, muito mais velozes do que esse. Mas a pilotagem, o nível de pilotagem do Bird era tão grande, não só do Bird, como dos demais pilotos desses veículos, da equipe Willis, que corria com o Renault, que suplantou os adversários com carros mais velozes, no Uruguai por 2 anos seguidos. Então o que eu considero? Eu já entro na fase em que a Renault participou. Na minha opinião, eu sempre digo que os carros Renault foram, vamos dizer assim, a autoescola, a autopilotagem da geração de ouro, que trouxe para o Brasil, a partir do Emerson, uma coleção de títulos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A Renault, não é pelo fato dela estar fazendo, e eu estar, vamos dizer, desfrutando dessas atenções, mas a Renault é a única empresa entre 40 marcas que devem estar presentes no salão, a se lembrar que houve um grupo de esportistas fantásticos que trouxeram para o Brasil, para todos os brasileiros, muitas alegrias, e esse pessoal, que nenhuma outra fábrica se lembra deles. Então eu acho que a Renault está de parabéns, deveria explorar ainda mais isso daí, tem muita coisa, é um manancial vamos dizer, de eventos que ela poderia fazer, e que deverá fazer, imagino eu, usando justamente esse patrimônio esportivo que o Brasil tem e muita gente acaba esquecendo. A Renault, na verdade, está ligada à história do Brasil e do automobilismo brasileiro há muito tempo. Na década de 50, 60, tínhamos aqui o Interlagos, que na verdade é uma versão do Renault Alpine europeu, que fez história nas pistas brasileiras. Começou a formação de Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Bird Clemente, vários outros grandes pilotos. E esse foi o motivo da nossa homenagem aqui hoje. Fizemos uma grande homenagem para grandes nomes do automobilismo brasileiro. A primeira equipe profissional de competição foi a equipe Willis, com os Interlagos, que são carros, como já disse, derivados do Renault Alpine. E hoje tivemos aqui, eu acho que os grandes nomes que fizeram essa história do automobilismo nacional, entre eles Emerson Fittipaldi, Mauro Salles e tantos outros, Fábio Greco, filho do grande Greco, além do Seco, o grande assessor de imprensa da equipe de competição. Então, essa ligação da Renault com o Brasil e com o automobilismo brasileiro vem de muito tempo.